Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore o nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura, ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, semei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos. Laços, recusei os esquemas, eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãos. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, esta nossa última reflexão, depois nós teremos um momento em que nós exporemos os Santíssimos, vamos fazer um exame de consciência, não se pautar na culpa, consciência. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo. Jesus quer conscientes, pessoas que não vivem de qualquer jeito, não, e que não vão se colocar em caminho que não leva a lugar nenhum. Então faremos um exame de consciência, depois vamos viver um momento de adoração, e aí nós vamos abençoar o óleo. Eu vou ungir vocês com este óleo, para que vocês sejam esses seres iluminados, porque a missão é essa é a sua vocação. Aí você podia dizer: padre, eu não estou conseguindo ser luz. Vamos fazer ser luz, mas não é você. A luz não é minha, eu não tenho luz própria. A lua também não tem luz própria, somente tem luz própria o sol. E Jesus é o sol que ilumina todo homem que vem a este mundo. Então nós fazemos essa comparação. Ele é o sol, ele ilumina a lua, que é Maria, e ilumina as estrelas, que somos nós. Conte o número das gerações, e dizia Deus para Abraão: olha aí, ó, esse será o número dos seus filhos. Luz, ninguém pode apagar a tua luz. Seremos seres iluminados. Esta é a vontade de Deus, para que você acenda esta luz, este fogo, na família, na escola, no trabalho, onde forem. Tem que acreditar nisso, tem que tomar posse disso, senão nós ficamos complicados, e aí nos tornamos infelizes, cansados, fatigados. Então eu gostaria de estar refletindo novamente a partir deste texto, com alguns pontos para ajudar na nossa reflexão como seres iluminados. Diz assim: há pessoas que viveram na terra, e talvez ainda haja pessoas vivendo aqui, cujas mentes foram completamente curadas pelo Espírito Santo. Gostaria de pensar aqui: ainda há pessoas vivendo aqui com mentes curadas, cujos excessos daquela pedra fora tirada pelo próprio Espírito. Eles aceitaram a expiação. Lembra que nós falamos que a correção que faz a nossa percepção se chama expiação. Percepção é essa maneira de você olhar, e se você não olhar de maneira correta, você estará fazendo um erro, você estará vivendo sem amor. Isso é triste. Então o Espírito Santo nos lembra em todas as situações que o amor que oferecemos, ele é real, e o amor que recebemos também o é. Não existe nada além disso. Qualquer coisa que não seja amor é uma ilusão. Aí alguma pessoa me perguntou aqui no papelzinho: padre, o que é ilusão? E eu gostaria de ler com vocês aquilo que eu preparei. Quer ver só? Ilusão é o engano dos sentidos,
ou da mente, que faz com que se interprete erroneamente um fato ou uma sensação. Ilusão é a troca da aparência real por uma ideia falsa. É também um devaneio, um sonho, uma produção da imaginação. Se bem que o sonho é uma coisa que vocês nunca vão deixar de ter. Aqui uma outra realidade que está se falando. Não deixe de sonhar nunca. As fantasias que vocês têm, elas podem serem bem lapidadas e transformar em sonhos. Agora o devaneio, lembra que eu falava para vocês? Não. O devaneio é você se fixar naquele ponto do passado e aquilo se tornar uma doença em você. E você não consegue tirar nunca. É como aquela pessoa que você brigou, maltratou, e fica um siamês, fica do teu lado ali, fica te perturbando o tempo todo. Não, ele é uma sombra. Não pode acontecer isso. A ilusão tem a capacidade de ofuscar a razão para que não se possa discernir a realidade dos fatos. Ser iludido é ser enganado. Viver uma ilusão significa viver um engano, viver uma percepção falsa da realidade. Olha que explicação fantástica. Então não entre na ilusão. Tudo que é fora do amor é ilusão. Então eu vou viver assim, me enganando a mim mesmo, enganando os outros, enganando os meus sentidos, fazendo com que eu interprete de maneira errônea as coisas. Não. O Senhor me chama à luz. Como Ele acabou de dizer, não se coloca uma luz embaixo do alqueire. Quer dizer, sabe o que é alqueire? Alqueire era uma medida de madeira, sim, era uma peça de madeira que se fazia para pegar os cereais. É que nem essas cuias que a gente tem para pegar o cereal, já viu, né? Essas cuias. Mas na época de Jesus era uma coisa de madeira que pegava os cereais. Então ele dizia, não é para ficar embaixo. Você não põe luz para ficar embaixo do alqueire. Não dá para você esconder uma cidade que está lá no alto da montanha. Você nasceu para ser alto. Nasceu para voar alto. Você não nasceu para ficar rastejando que nem cobra por aí, não. Pelo amor de Deus. Lembrem-se, e aqui só para lembrar, porque eu sei que vocês já sabem, daquele homem, sempre é o homem, né, que às vezes não entende a realidade da vida e acaba prejudicando o outro. Passou, pegou um ovo de uma águia e colocou para a galinha, juntamente com os ovos da galinha. O que aconteceu? A galinha ficou em cima dos ovos, chocou, nasceu os pintainhos e nasceu também a águia, pequenininha. E um dia, essa águia pequenininha, caminhando ali no terreiro, olhou para o céu e viu uma águia. Lembra-se disso, né? Uma águia. E ela perguntou para a galinha mais velha, o que é aquilo lá? É uma águia, seu bobinho. Você não sabe o que é uma águia? É uma águia. E ele ficou olhando e dizia assim, como eu queria ser uma águia. Mas ele era uma águia. Só que ele não tinha descoberto a vocação. E eu pergunto para você, será que vocês não sabem que vocês são luz? Cadê? Essa realidade que eu estou falando. E essa realidade que Jesus impregnou em mim, em vocês, em todos nós. Mas Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Não tem falsidade em Jesus. Jesus não engana amor. É que nem a Eucaristia. A Eucaristia é a expressão máxima do amor. Jesus não engana ninguém. Tem muita gente que fala assim, vocês vão atrás aí de símbolo. Imagine, lá no Brasil, eu não vou falar o nome da seita, mas está mandando que aqueles que participam dessa seita vão até a igreja católica, peguem a comunhão, colocam no chão e pisem em cima. Estão fazendo isso lá no Brasil. Uma seita. Lógico que Jesus já se deixou pisar tanto, né? Ele não está muito preocupado com isso, mas não é assim que se faz um relacionamento de cristãos, né? Olha que coisa absurda, né? Cristão é o homem do amor, não é o homem do ódio. É esse homem da consciência, é isso que eu estou falando. Volte para a consciência. O Espírito Santo é consciência em mim.
É consciência do novo, da restauração, da salvação, da libertação, de que eu sou um ser iluminado. Não há trevas em mim. Jesus acabou com ela. Então vamos pensando, vamos refletindo, vamos buscando. Porque se nós não entendemos isso, meus irmãos, nós vamos complicar a vida. E vamos complicar muito. As pessoas iluminadas não têm nada do que nós temos. As pessoas iluminadas não têm nada de que nós não temos. As pessoas iluminadas não têm nada de que nós não temos. Nós temos também. Elas têm o amor perfeito dentro de si, assim como nós. A diferença é que elas não têm nada mais. Seres iluminados, como Jesus, seres iluminados como Jesus existem em um estado que está apenas latente nos outros. Está aí dentro de vocês, aquilo que eu falei. A mente divina está dentro de vocês. Deus se revela em vocês. Deus fala através de vocês. Deus precisou de Maria para colocar o seu filho na ação do Espírito, para nascer e ter forma humana. Eu não consigo entender como tem muita gente que diz que não acredita em Maria, mas se acredita no sangue redentor de Jesus. Jesus só tem sangue de Maria. O Espírito Santo não tem sangue. Se eu acredito que o sangue de Jesus me redimiu, de quem é o sangue? De Maria. Ela é humana. Ele era uma substância consubstancial ao Pai. Nós professamos isso hoje. Não gerado nem criado, não criado, gerado consubstancial ao Pai. Não foi isso que a gente professou hoje? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, com a mesma substância. Aí ele tomou forma humana no seio virginal de Maria. Tem um texto do Públio Lentulo. Já viram falar de Públio Lentulo? Ele escreve a Tibério César uma carta lindíssima. E ele diz assim: aquilo que vou passar a te descrever, eu acredito que seja do seu interesse. Conheci Jesus, uma figura significativa, uma figura que tem 2 olhos como 2 raios de luz, que entra profundamente no nosso ser. Ele vai descrevendo a figura de Jesus, como era Jesus. E depois, a uma certa altura, ele diz assim: ele tem um aspecto belo, o mais belo homem que por aqui se viu, muito semelhante à sua mulher, chamada Maria, muito semelhante a essa mulher, sua mãe, chamada Maria, a mais bela mulher que por aqui se viu. Isso é bonito, né? São testemunhos que muitas vezes estão engavetados e ninguém vê, ninguém se interessa. Mas pessoas iluminadas são pessoas que, como Jesus, é o nosso irmão mais velho nesse processo de maturação. Ele é um irmão. Você sabia que Jesus é nosso irmão? Lógico. Além de ser nosso Deus, é nosso irmão, é o Senhor da nossa vida. E Ele, nesse processo de maturação, de crescimento, é Ele que vem por primeiro nos iluminar, nos salvar, nos resgatar, porque Ele, sendo um homem iluminado, Ele não entrou nesses erros que nós fazemos. Olha aqui o que ela diz, olha que coisa bonita. Jesus vivia neste mundo de medo, mas compreendia apenas o amor. Então, quer dizer, ele vivia nesse mundo, mas ele compreendia o amor, então ele não tinha medo. Tanto que quando ele vai indo para Jerusalém, ele vai enfrentar o patíbulo. Ele sabia que os homens eram capazes. Vocês viram Jesus fugir? Não, ele foi. Aí você podia perguntar, mas por que ele está fazendo isso? Porque ele ama? Ele não tem medo de enfrentar a realidade. Ele confiava plenamente no Pai.
O pai sabia que os homens iriam matá-lo e Deus não iria retribuir com violência, mas iria aproveitar daquele ato para se transformar num ato de amor. Aquilo que for a violência, Deus se transformou num ato salvador, redentor, redimiu a humanidade toda com o sangue do Cordeiro imolado. Ele é a nossa Páscoa. E vocês sabem que Páscoa é passagem. Jesus passou pela minha vida e me transformou. Eu acredito que transformou a vida de vocês. Não é isso? Ele é a minha Páscoa. Ele é a passagem pelo estado de vida pela qual agora estou mais do que convencido de que eu preciso viver o amor. Somente o amor é real. Por isso torna a dizer, Jesus vivia neste mundo de medo, mas compreendia apenas o amor. Toda ação, toda palavra, todo pensamento dele era guiado pelo Espírito Santo e não pelo ego. Não era o ego que determinava que eu preciso ser grande, porque quando percebiam que queriam fazer rei, ele fugia na hora. Não quero, não vim aqui para ser rei. Ele já era rei, mas não dessa terra. Você é o rei dos judeus? Não sou daqui. Mais ou menos é isso que ele dizia para Pilatos, não foi? Não sou daqui. Se eu fosse daqui, os meus iriam me defender, mas eu não sou daqui. Mas tu és rei, tu dizes, eu sou rei. Não. Mas quando queriam coroá-lo de honra, glória e poder, ele fugia. E quando alguém queria segui-lo, ele já dizia, olha, as raposas têm suas tocas, os pássaros seus ninhos, o filho do homem não tem nada para te oferecer. Não tem nem onde reclinar a cabeça. Não era um homem pautado pelo ego, pelas necessidades que nós temos, pelas ilusões que nós temos. Que ninguém está falando que a gente não precisa, é que a gente às vezes deseja demais. Vocês já perceberam que às vezes a gente tem muitas necessidades? Demais. A gente cria muitos desejos, muitas necessidades. Eu vou precisar disso, vou precisar daquilo, mas você não está nem precisando daquilo. Não sei. Dá uma olhadinha depois lá no seu guarda-roupa, se você não está com muita coisa lá dentro, que você não está precisando e que está talvez alguém precisando e você não partilhou com esse alguém às vezes. Não sei. Porque se você preenche com o espaço do egoísmo, não tem espaço para entrar outra coisa lá. Sabe, dizem muitos que estudam a mente humana, que quanto mais, desculpa a expressão, tranqueira você junta, mais tranqueira você fica. É um tal de juntar treco que não tem fim. Eu fiz uma mudança agora de casa, há uns 3 meses atrás. Nossa, eu não vi quanta tranqueira eu juntei na minha vida, quanto papel, quanto saquinho. Eu vou guardar esse saquinho porque eu vou precisar. Depois nem lembro que eu guardei aquele saquinho. Aí fui mexer, via coisas, meu pai do céu, tão pouco. E quando eu fui para casa, eu levei pouquíssimas coisas. Que nem agora, eu vim para cá, trouxe uma mala com algumas camisas. Aquilo que eu vou usar acabou, não preciso mais de nada disso. Mas a gente que às vezes começa a criar muita necessidade. Isso é ilusão. A ilusão de errar a maneira de olhar, errar o rumo da existência. Jesus era um ser completamente purificado. Pensar nele é o mesmo que pensar e assim invocar o amor perfeito que reside em nós. Se vocês têm uma intimidade profunda com Jesus, é para isso. Às vezes eu fico pensando assim, né? Tem gente que às vezes vem e fala assim, padre, pede para Jesus que eu venda meu carro, mas, meu Deus do céu, mas não tem nada a ver com Jesus isso. É coisa dos homens isso, vai vender seu carro. O pior de tudo é que o carro não está bom, está fundindo o motor e você quer que o outro leve ainda. E eu vou rezar para o outro levar enganado? A casa que você tem, você não gosta e acha que o outro vai gostar. E Jesus tem que fazer com que venda. Para com isso, gente. É horrível isso, não? Eu fiz uma reforma lá na minha paróquia. Eu tenho até vergonha de dizer isso. Porque
a reforma ficou tão boa, tudo tão novo, que a gente acabou comprando banco novo. Mas eu comprei bancos novos para a igreja, porque uma igreja estava precisando dos bancos. E eu doei todos os bancos da igreja antiga, mas devia doar os bancos novos, não os bancos velhos. Mas que não era velho também. Ah, mas é difícil. Como a cabeça da gente é confusa. Você ganhou um sapato, às vezes dificilmente você vai dar aquele sapato novo. Você vai dar o sapato que você não está usando, mas que está lá dentro. Tá bom, mas Jesus aceita o amor que eu falava para vocês, o amor filha. Ele queria que fosse o ágape, mas ele está aceitando filha. Quem sabe um dia nós vamos chegar no ágape, né? Quem sabe, né, Lenita? Quem sabe? Porque a gente se apega a algumas coisas e aí a gente acaba ofuscando a luz que nós somos. É tanta coisa que vem na nossa mente, tanta coisa, tanta necessidade que a gente cria. Será que aquilo que você está querendo comprar é útil ou é necessário? Uma pergunta que você tem que fazer. É útil ou é necessário? Será que aquilo que eu vou falar para vocês vai ajudar a crescer ou não vai ajudar a crescer? Senão não fala, pelo amor de Deus, né? Por que tem que estar ofendendo as pessoas, maltratando? Não dá para ficar em silêncio às vezes? Quem muito fala, muito erra às vezes, né? E às vezes você está no carro, é melhor, olha, não tem mais assunto, vamos recitar o texto junto? Vamos rezar um pouquinho? Aí não, fica em silêncio e começa a incomodar o silêncio. Mas por que o silêncio incomoda? Mas por quê? Deixa o silêncio vir, o silêncio. Tem silêncio que, aquilo que eu falava ontem, é um oxímoro. O silêncio eloquente fala mais do que palavras às vezes. Quando você está diante do Santíssimo, você está ficar falando, fica em silêncio. Fica em silêncio. Diz que tem uma historinha que conta que tem um monge que ele ficava horas e horas no Santíssimo. E muitos dos irmãos deles ficavam até com ciúme. Mas como que esse homem reza tanto, fica tanto lá no Santíssimo? E um dia um deles foi lá e pegou ele dormindo. Pegou ele dormindo lá dentro do Santíssimo. Falou, eu pensei que você estava em oração, você está aqui dormindo, rapaz? Ele falou, o cachorro gosta de dormir ao pé do dono. É bonito isso, né? Bonito. Às vezes, sei lá, às vezes você fica em silêncio até dormir, não tem problema não. Tem muita gente que fala assim, não reza o terço que vai para a cama, você vai dormir, não tem problema, gente. Para com isso, não começa com legalização, começa a ser um funcionário das coisas. Faz de maneira muito espontânea, ame, tudo que é feito com amor é diferente. E às vezes eu vejo que na religião a gente começa, isso pode, isso não pode, isso pode, isso faça. Meu Deus do céu, como é triste isso, não? Porque Jesus acabou com 613 mandamentos que nasceram dos 10, os fariseus inventaram tanto. Mas eu fico perguntando, aqui acho que não acontece isso, mas na minha paróquia tem muita leizinha. Padre, posso isso? Não quero saber disso, não me pergunte nada. Quem tem bom senso, quem sabe que vive em comunidade, que se vai prejudicar alguém, não vai fazer. Isso é bom, isso é consciência, isso é ser santo. Agora, ficar com coisinha, né? Padre, posso, não sei o quê. Mas não é isso. É que nem tem certas coisas que dizia um padre antigo, ele que foi uma noiva para discutir se ela podia colocar um vestido de que jeito. Ele falou, mas só faltava, agora eu decidi o seu vestido. Porque agora tem umas noivas, né, que se vestem assim, eu não sei como é que chama, com essa coisa. Como que é? Tomara que caia, e às vezes cai mesmo, né? E às vezes a pessoa, outro dia aconteceu lá em Sorocaba, que ela estava com um vestido desse, e a hora que ela foi subir no altar, ela pisou aquele, porque puxou, né? E para ela colocar dentro depois, ela passou uma vergonha. E todos vocês dando risada, imagina o povo lá na igreja. Ela achou que jamais ela poderia, né? E caiu mesmo, porque quando ela pisou para subir, ela pisou no barra, aquilo fez assim, né? Aí aquilo é apertado, mas mesmo assim acho que puxou demais. E para ela colocar depois, não conseguia.
Aí foram lá na sacristia pegar uma toalha para jogar em cima dela, para tentar arrumar, né? Então são coisas assim que eu estou falando, a gente fala isso, desculpa, eu estou brincando com vocês, mas é uma realidade pela qual eu pergunto, será que a gente não tem que ter bom senso, né? Tudo isso é uma ilusão, são coisas do ego. E como a gente estava dizendo aqui, Jesus estava longe dessas coisas. Por que ele estava longe disso? Porque ele tinha um amor dentro dele, o amor bastava. Francisco de Assis também era um homem que tinha um amor. Ele não estava preocupado com outras coisas. E Francisco morreu para a história, mas está tão vivo para a história do povo de Deus. 800 anos da morte desse homem, e a gente fala dele o tempo todo. Não morreu em Deus. Agora, o pior de tudo que se passa pela história, morre, não passou pela história, quer dizer, não deixou uma marca, né? Não deixou. Seria muito triste isso. Então, por isso, irmãos, nós somos seres iluminados. Acabávamos de cantar agora, por onde eu for, Senhor, que eu seja a tua luz. Que o meu sim seja revigorado. Deus está pensando em vocês e quer com toda certeza que vocês digam sim a Ele, como Maria fez. Então, por isso, quero repetir de novo esta ideia. Pensar em Jesus é o mesmo que pensar e assim invocar o amor perfeito que está dentro de cada um de vocês. Está aí. Pode ter certeza disso. Ele é fiel. Ele não finge amor para ninguém. E não deixa de amar você se você fizer algo errado. É que a gente vive em culpa. Por isso que tem uma pergunta aqui que dizia que como a pessoa pode se perdoar a si mesmo? Se perdoando. Olhar para si mesmo e dizer, olha, você ficou equivocada, você errou, eu te perdoo. Falar para você mesmo isso. Porque eu conheço muita gente que às vezes fez uma escolha, por exemplo, de um marido, de uma esposa, depois não deu certo, e depois ficou sofrendo. Eu falei, mas se perdoa a escolha errada que você fez. Você errou, somos humanos. Poderia ser diferente, se nós fôssemos o que? Mais obedientes. Se nós fôssemos, mas é que tem hora que acende uma sensação um tanto errada. É o engano, a ilusão. A ilusão gera situações que você pensa que está correto e não está. Às vezes se escolhe, sei lá, um namorado, uma namorada, e às vezes a gente conhece as pessoas pelo fruto, ninguém está julgando ninguém, mas a gente conhece a pessoa pelo fruto. E quais são os frutos da sua vida? E às vezes sua mãe, teu pai fala, não vai dar certo isso. E a gente, eu que decido, que vou. Mas pera um pouquinho. A gente tem o discernimento, a gente sabe. Então não está falando mal de alguém. Não é hipocrisia não, você ter uma árvore, um pé de laranja, eu vou lá pegar essa laranja e quando eu chupo e falo, nossa, que laranja doce, esse pé é bom. Porque o fruto dela é bom. Agora, se eu vou lá e pego uma laranja azeda, eu vou falar que é bom? É hipocrisia isso. Não, esse pé não é bom não. Isso não é erro. Agora, será que dá para mudar isso? Eu não sei. O pé de laranja eu não sei se eu consigo mudar, mas o homem muda. Porque o Senhor veio para converter a gente. Ele veio para nos convencer a dinâmica do amor. E por isso que eu dizia, eu só creio na Eucaristia porque acredito no amor. Se eu não acreditasse no amor, como que eu ia acreditar na Eucaristia? Porque é a expressão máxima dele. E quando eu chego na igreja, eu vejo o altar, por exemplo, né? A gente vê o altar e fala, oh meu Deus do céu, eu vou sair daqui reconciliado, porque o meu Senhor vai se imolar aqui, para me perdoar. Ele é o Cordeiro imolado. Vou sair daqui em estado de ação de graças, porque Ele vai provocar uma nova consciência em mim, porque Ele vai me dar o Espírito, e o Espírito é uma nova consciência. É aquele que advoga em meu favor, é aquele que me consola, me transforma, é aquele que rega o que está seco, é aquele que cura o que está doente, assim vai. A gente precisa se aprofundar mais nisso e meditar um pouco mais nisso, e não na culpa. Agora, às vezes, chega lá e fica, Senhor, me perdoe, pede perdão, daí ele fala, mas eu já te perdoei, para com isso, que
Porque ficar lastimando o pecado não é sinal de arrependimento. É que você é que não está se perdoando, porque você jamais pode admitir que errou. Pô, mas seja humilde, errei, Senhor. Quem mente acaba ficando sempre na sua mentira, não é assim? Fica ficando nela, fica preso à mentira. E um ser iluminado não pode ser assim. Lá no Brasil, não sei se você sabe, tem um programa chamado CQC. Tinha, não lembro, não sei se tem mais. Acabou o CQC? Acabou? Eu nunca vi esse negócio, mas uma vez eu assisti. E pô, olha que coisa interessante. E quando eu vi foi muito bom, porque tinha uma pessoa, um dono de uma clínica de recuperação para drogados, que estava pedindo um ar-condicionado. E o pessoal do CQC doou um ar-condicionado para ele. E eles foram levar o ar-condicionado, né? Toda aquela equipe, aquela bagunça que fazem, não sei, doaram. Ah, que bom, obrigado, não sei o quê. Só que eles puseram uma câmera para seguir onde estava sendo monitorado o ar-condicionado. E a pessoa, dona da clínica, instalou na casa dela e não na clínica. Aí passou um tempinho, o pessoal do CQC voltou. Para quê? Para destruir, para brigar, né? Para escandalizar. Chegou lá. E aí, está funcionando o ar-condicionado? Está tudo bem? Aí a pessoa na hora falou assim: eu quero pedir perdão porque eu não instalei o ar-condicionado aqui, eu instalei na minha casa, mas eu vou tirar. Murchou todos eles, porque eles falaram a verdade. Acabou a história, acabou o programa na hora. Porque se ele falasse que estava bom, que ele instalou, mas onde que se instalou? Mostra para nós. Aí a mentira vai aumentando, 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 Lenita, e quando você vê, você está desesperado. Por isso que eu diria para vocês hoje, fechem todas as imagens do passado hoje. Nós vamos viver um momento de oração daqui a pouco. Isso chama-se Gestalt terapia. A Gestalt é uma palavra alemã que significa imagens. Fechem todas as imagens do passado hoje. Porque tem muita gente com imagens abertas do passado, e isso está fazendo com que você fique preso no passado, compromete o seu presente. Você não tem passado, não tem presente, compromete o futuro. O passado não existe mais. Fechem todas as imagens. Todas as gestaltes vão ser fechadas hoje, do jeito que fechou. Porque a gente tem esse péssimo costume de fechar de maneira bonitinha, tudo certinho. Não, eu vou dialogar, eu vou conversar. Não, fecha. Passado não existe mais. Não adianta querer ficar passando o passado a limpo. Tem gente que vive muito mais do passado. Ah, eu não devia ter feito aquilo. Se perdoa, pelo amor de Deus. Somos humanos. Se não fôssemos humanos, Jesus não teria vindo ao mundo. E Ele veio porque Ele é nosso irmão. E veio mostrar que o amor o fez forte em tudo. O amor é a obra de Deus. Não é nossa, não é minha. Não é uma obra minha. Eu posso amar com maneira condicional, né? Como eu falei, amor narcísico, amor condicional que exige condição. Ó, eu vou amar você porque você vai me amar. É condição isso. Maria amou de maneira incondicional. Disse sim e enfrentou todas as contradições do sim, mas ela confiava em Deus plenamente. Era alguém tão simples, tão pura, que quando Jesus havia dito que toda a história que ela meditava no silêncio do seu coração, Maria Madalena foi logo no túmulo. Não podia ir no sábado, porque o judeu não pode mexer com defunto em sábado, aquela coisa toda, né? Então ela foi no domingo logo de manhã. Maria não foi. Por quê? Ela sabia que ele não estava lá. Ela sabia que ele não estava. Qual que é a mãe que não vai correndo atrás do filho para passar um bálsamo? Mas ela não foi, ela sabia que ele não estava lá. Por que eu vou fazer lá? Ele havia dito que ressuscitaria, né? Maria Madalena não tinha compreendido, os outros também não tinham compreendido. A experiência de ressurreição que vocês podem fazer hoje somente é de vocês, né? Somente de vocês, somente de vocês. Porque não adianta nada você dizer que você crê que Jesus ressuscitou, porque está escrito na palavra, mas não fez experiência de ressurreição.
não fez experiência de um ser novo que é capaz de amar, capaz de ultrapassar as suas mazelas e se transformar, aí sim é ressurreição, aí é vida nova. Mas se não, vai ficar preso no passado o tempo todo. Por isso nós vamos fechar as gestaltes hoje e nos transformarmos em seres iluminados, porque o Senhor falou que você, agora um pouco ele dizia, você é luz do mundo. Falou que você é. Você não é trevas, não é trevas, não é nada isso que você está pensando. Tudo isso é uma ilusão, uma mentira. Mas agora vamos trabalhar isso. Então eu gostaria que, não é pretensão da minha parte, mas que o Espírito Santo, invocado dentro de vocês mesmos, está tão presente dentro de vocês, que ele seja essa consciência, que tudo aquilo que passou, que a história seja diferente agora. Procure estar reconciliado com o pai, com a mãe, com a família, com o irmão, que é aquele que te ofendeu. Não, esqueça tudo isso. Não seja uma pessoa imatura, não seja uma pessoa rancorosa que quer vingança. Isso é doença, isso é patologia. Quem deseja vingança, quem deseja violência é gente doente, é gente insegura. Só consegue viver uma vida nova quem ama. É isso que nós vamos passar agora. Então vamos. Diga, Sebastião. Pode dizer. Vem falar aqui. É que o pessoal escuta atrás. Está vendo? Ganhei. O que eu queria dizer para vocês é que eu tinha um carro no Brasil, um Fusca, que eu amava esse Fusca. Foi o primeiro carro que eu tive. Eu vim para cá e ficou na garagem. Ficou. Os pneus acabaram, aquela coisa toda. Eu falei assim, gente, o que você está fazendo aqui na garagem? Alguém quis me comprar, eu falei, não vou vender. Mandei retificar ele todinho, botei pneus novos, bateria nova, retifiquei todinho e doei para a Associação Santa Luzia, que é uma entidade lá que cuida de cegos. Mas alguém falou assim, você voltou lá depois para ver o que eles fizeram com o carro? Não doei para lá, não doei para ver, fiscalizar o que eles iam fazer. Eu doei para a associação. Se alguém de lá fez alguma coisa errada com ele, o problema é deles, não é problema meu mais. Amém. Isso aí. Isso. Faz o seu papel. Agora o que vão fazer, não importa. Mas você se desapegou e saiu um peso da sua consciência, com certeza, né? Saiu um peso. Um peso não só da consciência, mas um peso de carregar uma coisa que você não vai, né? Parece que Jesus está falando o tempo todo para a gente, né? O tempo todo, olha, vê se vocês não ajuntam um tesouro aqui, não, porque a gente vai levar muito pouca coisa. A porta é estreita, não adianta que levar muita mala que não passa. Não passa. E se de repente, onde que vocês vão enfiar tanta coisa? Não tem necessidade. Acho que, sei lá, o que estamos precisando aqui é viver bem, trabalhar. Infelizmente lá no Brasil, como vocês sabem, trabalha e vem outros e levam tudo embora. Mas era para vocês estarem lá. Mas estão aqui. Então o que eu vou fazer, né? Mas a gente vai compreendendo. Que o Espírito Santo seja esta consciência de que nós somos o amor. O amor que nos ilumina, nos transforma. O amor que nos faz seres iluminados. Essa é a vontade de Deus. Que você acredite nele. Acredite em mim. Acredite também no Pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou e vou preparar um lugar para vós. Agora o problema é que tem tantas moradas, mas às vezes você não tem nenhum lugar para morar. Lá no Brasil é terrível. Às vezes eu vejo pessoas que têm 10 casas de aluguel e tem gente que não tem uma casa para morar. E aquele que tem 10 casas de aluguel não faz nada para o mundo melhorar. Só passeia, trabalha. E o outro rala o tempo todo. E aí a gente fala que é cristão ainda, não é difícil, não? Como é difícil. Que Deus nos ilumine, irmão. Nós vamos ficar em paz. E vamos fechar as imagens, como eu dizia, e nos deixar renovar pela ação do Espírito. Amém. Vamos cantar? Para sair para o intervalo.